O tema do Estúdio News de hoje é fusão empresarial. Para conversar com a gente, temos a Beatriz Ponzoni, advogada especialista em direito empresarial, e Diego Coelho, professor da FIA Business School. Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Diego, também muito obrigado pela participação para falar sobre esse assunto. Olá, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Queria começar justamente com a pergunta mais óbvia, né? Como se define uma fusão? Normalmente todo mundo vai pensar que é alguém comprar uma empresa. De fato é isso? Não é isso? Eu acho que hoje em dia a gente usa o termo de fusão até de uma forma um pouco leiga, né? Então, quando a gente pensa em fusão, a gente está falando de associação de, geralmente, dois concorrentes ou alguém que tem uma outra empresa que tem algum tipo de sinergia, né? Horizontal, vertical. Mas a gente tem vários tipos. Acho que a fusão, hoje em dia, a gente quer dizer fusão, efetivamente, que é a junção de duas empresas sobre um corpo novo, né? Então, vai ser uma nova empresa que vai ser criada a partir dessa junção. A gente tem incorporação, que é basicamente uma empresa vai para dentro da outra, ela é completamente incorporada, deixa de existir. Ou a gente tem até aquisições, né? Que é uma empresa comprada pela outra, mas ela continua lá com o seu próprio CNPJ, com a sua existência independente, só muda a questão societária mesmo. Eu acho que hoje em dia falar de fusão é falar desses três tipos prioritariamente, né? Claro. Diego, agora uma pergunta mais no olhar econômico. Por que fazer uma fusão? Acho que também, de maneira leiga, muita gente acha que quando há uma fusão é porque alguma das empresas estava mal das pernas e aí veio a outra ou para salvar ou então se aproveitou do momento para justamente tirar uma concorrente do caminho? Sim. Não necessariamente, mas é interessante, pegando até o que a colega Beatriz colocou, de como a gente vai definir fusão. Embora a fusão seja especificamente, como a Beatriz colocou, duas empresas que vão vincular patrimonialmente, constituir mais uma, você normalmente vai falar de fusão também trazendo aquisição. São as aquisições de mercado, como a Beatriz colocou, né? Uma empresa compra parte ou totalidade de outra empresa e ela passa a ser incorporada. Tanto que quando a gente vai buscar no mercado, quando a gente lê nos jornais ou vai nos livros, ou fazer uma pesquisa agora, nesse exato momento, quem nos assiste, fusões, normalmente aparece fusões e aquisições. Então, a gente está o quê? A gente está num contexto em que as empresas elas vão se vincular patrimonialmente em maior ou menor grau. Não se trata apenas em momentos mais complexos, em que uma empresa não está muito bem ou ela está entrando em recuperação judicial. Isso pode até acontecer, tem precedente. Mas, quando a gente fala de fusões e aquisições, no campo da economia, principalmente da estratégia empresarial, que eu acho que o tema é muito da estratégia, nós estamos aí desde o século XIX, são movimentos que as empresas fazem no mercado para consolidar as suas posições. Então, normalmente, a gente vê nos jornais, uma empresa está numa situação difícil, vem outra e adquire, ou elas vão para um processo de fusão para que elas fiquem mais robustas. Mas, na verdade, existem decisões de mercado que são justificadas para um processo de fusão ou de aquisição. Então, às vezes, por exemplo, uma empresa que detém uma tecnologia que eu não tenho, ela se torna relevante para mim, que associada àquilo que eu oferto, pode ser bem interessante, me torne mais competitivo, pode ser um movimento estratégico, você começar a conversar com essa empresa. Ou ainda, mercados que eu tenho interesse em entrar, que eu não tenho condições de entrar, mas já tem uma empresa que tem expertise, já tem conhecimento ali. Ou seja, onde eu quero chegar, Gustavo, trata-se fundamentalmente de uma decisão executiva de âmbito estratégico. Então, ela não é só em situações de crise ou situações difíceis. Pelo contrário, são situações de grandes oportunidades que você vislumbra no mercado. Ainda falando sobre, entrando no assunto, Bia, me diga, quem que define as regras de uma fusão aqui no Brasil? Imagina uma legislação para ser seguida, há um caminho burocrático a ser seguido ou não? É simplesmente um acordo entre as empresas e pronto, está formada uma nova companhia? Como todo advogado gosta de responder, depende. Depende do estatuto social, do contrato social, quais são as regras que estão regendo essas empresas, né, as regras particulares delas. Existe uma legislação, existe a Lei das Sociedades Anônimas, existe o Código Civil, mas, efetivamente, de que tipo de empresa a gente está falando? É uma limitada? A gente vai para o Código Civil. É uma SA? A gente vai para a Lei das SA. É uma SA aberta? Tem regra da CVM. Então, depende muito do que você está falando.
Existe sim um conjunto robusto de regras, existem regras que vão pautar todas as fusões do mercado. Você vai precisar ter laudo de avaliação, talvez dê a decisão de conselho fiscal, decisão da Assembleia Geral ou não pela realização da operação. Então, existe sim um corpo robusto ali de regras. Mais do que isso, se você está falando de mercados regulados, está falando de banco, a gente vai para o Bacen. O que o Bacen está falando de operação entre bancos? Você vai para a SUSEP, tem seguros, você vai para a ANAC, Anatel. Então, assim, tem sim um conjunto robusto de regras ali, vai depender de qual setor da economia e de que tipo, qual é a estrutura societária da empresa que a gente está falando. Pegando isso, que a gente vê que é burocrático e, obviamente, que tem que ser seguida uma regra. No Brasil, Diego, a fusão e as fusões e aquisições, elas têm se tornado, eu vou usar o termo populares, mas elas têm se tornado comuns aqui ou não? Ainda é um processo que está se iniciando ou já é algo já muito segmentado, para algumas áreas apenas? Sim, o Brasil tem uma tradição bem interessante nesse movimento econômico, e aqui se me permite destacar rapidamente 3 pontos. Primeiro, nos setores mais tradicionais que nós temos fusões e aquisições. São setores que, historicamente, são caracterizados por esses movimentos empresariais. Aqui nós temos o setor financeiro, por exemplo, os bancos, telecomunicações, mineração, agora vem ganhando força também varejo, consumo, são setores mais tradicionais. O Brasil tem um volume considerável de movimentos de fusões e aquisições, tem algumas até famosas, mas nós somos um mercado na América Latina um dos principais em número, tanto de operações quanto de transações financeiras envolvidas, e também com aporte de capital estrangeiro. Então, o Brasil tem um certo protagonismo. Tá? Agora, os 2 outros pontos que vêm chamando a atenção no Brasil, que eu gostaria de destacar, primeiro, quando a gente fala de ecossistema de inovação, principalmente esses ecossistemas que vinculam a universidade, vinculam o mercado e agora também empresas que se interessam por entrar no jogo, ou seja, o setor, o segmento de tecnologia das chamadas startups, das deep techs, também começam a passar por fusões e aquisições com empresas maiores que começam a ver oportunidades interessantes que essas empresas vêm desenvolvendo. O Brasil vem se destacando muito. É até estranho no primeiro momento, né? A gente vê o Brasil muito como um país de commodity, embora a commodity tenha muita tecnologia embarcada, o Brasil ele é uma referência em ecossistema de inovação, inclusive de impacto internacional. E o terceiro ponto que eu quero destacar, que o Brasil vem também apresentando números interessantes, é que normalmente quando falamos, Gustavo, Beatriz, colegas que nos assistem, nós falamos muito desses grandes movimentos de fusões e aquisições. Mas o Brasil começa a ter, na média empresa, e ousa dizer até na pequena empresa, movimentos que já sinalizam que talvez de 2024 para frente a gente tenha números mais interessantes. Então, também o médio empreendedor, o pequeno empreendedor também começa a olhar com oportunidades para esse movimento. Beatriz, olhando agora para o que pode barrar do ponto jurídico uma fusão e uma aquisição? Aquela notícia que sai no jornal, grandes empresas vão se unir, mas chega lá na frente, não, juridicamente isso é impossível. Existem regras que podem impedir uma fusão? Bom, acho que a primeira e mais famosa são as regras do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? E ele tem lá um conjunto também bem robusto de regras que vai falar, ó, aquisições acima de tantos milhões, 750, 75, tem que ser apresentada, tem que ser submetida ao CAD para aprovação. Ou seja, a aprovação é prévia, você faz lá, você juntou todos os seus advogados, você sentou na mesa, você negociou o contrato, mas você só vai poder colocar aquilo em prática se o CAD der o ok. Então, tá ali. Se o CAD não aprovou, acabou. Antigamente, antes da gente ter a nova lei do CAD, era até um problema, porque o controle de concentração ele era posterior à efetiva junção, né? Efetiva fusão, aquisição das empresas. Então, tinha casos que você falava assim, a empresa já está consolidada e você tem que terminar, você vai ter que desinvestir, o que você vai fazer? Então, hoje em dia, está até melhor com esse controle posterior e o CAD tem sido muito rápido em dar uma resposta. Grande parte, até assim, operações que a gente fala em termos numéricos são valores muito altos, tem passado pelo procedimento sumário, que a gente vê a resposta, sei lá, em 1, 2 meses, no máximo. Então, isso é uma coisa que pode, sim, barrar a operação. Existem
outros elementos que a gente pode falar, se for sociedade aberta, se tem alguma outra regra que não foi cumprida, a operação não vai poder ser confirmada. Mas acho que são, assim, são nichos, né? São algumas pequenas regrinhas. Em geral, a gente está falando de CAD e aí, nos setores regulados, obviamente, a gente vai precisar também do aval da autarquia responsável. Acho que um exemplo que ilustra bem, que, bom, não é de 2023, 2022, a gente volta, se eu não me engano, 2017, no setor de educação, da Croton com a Estácio, que era um processo que estava, né, anunciado, né, Beatriz? A Beatriz provavelmente acompanhou muito mais pelo lado jurídico, das duas se tornarem uma gigantesca empresa no setor de educação, que houve um parecer que não foi favorável. Eu lembro, assim, de operações que a gente tinha, que já estavam lá paradas há 3 anos, 4 anos, assim, todas as sinergias, a empresa completamente adquiriu a outra, estava lá rodando super bem e a gente não tinha parecer ainda. O que a gente faz, né? Então, era uma época problemática. A nova lei veio para ajudar muito. Pegando esse gancho de uma negativa, quando que, de fato, uma junção de uma empresa, ou a fusão e aquisição entre as empresas, pode afetar, e por isso que o CAD se preocupa em que, olha, vai virar um cartel, pode ficar tudo concentrado. Do ponto de vista econômico, é ruim, então, algumas fusões? Eu vou passar por uma perspectiva econômica e até solicitar para a Beatriz uma mais jurídica. O que pode acontecer, Gustavo e colegas, é o seguinte: quando duas empresas, elas promovem uma fusão, se tornam uma outra empresa, e elas conquistam um poder de mercado muito grande, em que o ambiente de competição fica prejudicado, principalmente os clientes finais, os consumidores, você tem regras do jogo, do ambiente normativo, que buscam proteger a competição, porque a competição ela é fundamental, ela é muito interessante no meio. Então, processos que caracterizam um poder de mercado muito grande podem ser negados pelo ambiente normativo do país. E aí, por que isso faz? Porque isso pode formar o que a gente chama de trust. Inclusive, quando eu disse, né, que é um processo histórico de fusão e aquisições, se a gente olhar lá no século XIX ainda, começou justamente, foi nesse momento dessas certas concentrações de empresa no mercado que surge justamente as primeiras legislações ou reflexões antitrust. E aí você vai mais por arcabouço jurídico para frear. Mas, no limite, é justamente proteger o consumidor, o cliente final, porque senão você fica numa situação de monopólio. E aqui, quem é consumidor de produto sabe que, às vezes, quando você só tem um ofertante, sua vida fica um pouco mais difícil no mercado, né? Assim, para complementar, quando a gente fala em cartel e a gente fala em fusão, do ponto de vista jurídico, a gente está falando de duas coisas diferentes, porque quando a gente pensa no CAD, né, como uma autarquia que está cuidando do consumidor, ultimamente do consumidor, mas também está cuidando do mercado. Ou ele vai olhar para a sua conduta ou ele vai olhar para a sua estrutura. Então, se você tem 2 concorrentes se unindo para alguma conduta ilegal, alguma prática predatória, digamos, vamos aumentar preços. Ainda que eles aumentem preços, se eles não tiverem lucro, para o CAD não faz a menor diferença. O que eles fizeram é uma conduta ilegal e eles vão ser punidos. Mas se essas duas empresas, ao invés de entrarem num conluio, elas se unirem, fizerem uma fusão ou uma aquisição, tá ok, tá legalizado. Porque a operação foi aprovada. Então, assim, vamos olhar para a conduta. Você se juntou, você teve um conluio para absorver mais do mercado, você pode não ter tido lucro e você pode ter uma participação irrelevante no mercado. Ainda assim, você vai ser condenado. Se essas mesmas empresas se juntarem do ponto de vista legal, como operação societária, aumentarem os preços, se ela tiver uma participação irrelevante no mercado, ela vai ter a operação aprovada e ela vai poder aumentar preços. Então, fica assim uma reflexão, né? A gente falou muito das fusões e aquisições e um olhar aqui para o Brasil. Eu queria olhar também para a questão internacional, começando com o Diego. Diego, é comum muitas empresas, você falou no começo do nosso programa, que uma empresa para determinado setor, ela olhar e então buscar uma aquisição. No mercado internacional, isso ocorre de maneira muito mais intensa, imagino. E também é nessa oportunidade, ou seja, uma empresa multinacional olha o Brasil como uma oportunidade e buscar alguém que já tem um know-how? Sim.
tentar fazer um paralelo aqui, Gustavo, para deixar bem evidente. Vamos pensar o seguinte, normalmente você está na liderança de uma empresa. Essa empresa pode ter o chamado crescimento orgânico. O que é esse crescimento orgânico? Ela vai ter seu posicionamento no mercado, ela vai ofertar seu produto, seu serviço, vai se desenvolvendo. Inclusive, ela pode chegar ao momento de se internacionalizar, ir para outros países. Fusões e aquisições, elas permitem também que esse crescimento seja num paralelo inorgânico, ou seja, você pode acelerar esse processo. Você pode acelerar esse processo a partir de várias razões. Ou você quer ganhar uma escala de produção mais rápida, ou você quer absorver um know-how que você não tem, que você entende que dentro da sua empresa você vai conseguir trazer isso para uma competitividade. Então, o que acontece muito na internacionalização? Às vezes, entrar em alguns países, vou dar um exemplo, entrar em alguns países comercialmente, ou seja, exportando o seu produto, é difícil, porque esse país pode ter um protecionismo relativamente alto. Ou seja, eu sou uma empresa, por exemplo, dos Estados Unidos, quero colocar meu produto no Brasil e tem muitas barreiras comerciais, tarifas de importação mais altas ou barreiras não tarifárias. Mas eu encontro uma empresa que já está instalada no Brasil, que tem condições de produzir o meu produto, que tem condições, talvez, de fazer uma parte do processo produtivo. Então, ao invés, às vezes, até de contratar essa empresa para isso, eu posso adquiri-la. E, ao adquirir, eu passo a ter uma operação no Brasil. Ou seja, essa empresa brasileira se torna uma multinacional, porém, comandada por um capital estrangeiro, operando no Brasil. É uma empresa brasileira. Então, isso acelera muito o processo de entrada em alguns mercados. Não é qualquer empresa que vai fazer isso, embora a gente tenha precedente de empresas de médio porte. Tradicionalmente, são as empresas mais robustas, as empresas maiores, as multinacionais maiores. Mas elas, às vezes, optam por fusões e aquisições como um processo de entrada no mercado estrangeiro. Inclusive, tem multinacional brasileira que já fez isso no setor de bens de capital. Empresa brasileira que comprou a empresa na Itália justamente para ter uma base de produção na Itália, inclusive pegar aquele know-how italiano de fabricação de máquinas. Beatriz, aí eu faço a pergunta justamente, num processo desse, a aprovação, digamos, dos órgãos regulatórios tem que ser das duas pontas, tanto do país que tem a empresa que está adquirindo a do outro país, quanto a do país que está sendo adquirido. Como é que funciona isso? É mais complicado? Tem mais entraves? É mais burocrático? Ou não? Segue a mesma linha? Eu acho que segue a mesma linha. Vai ser onde está ocorrendo a aquisição. A aquisição é no Brasil, a gente vai notificar no Brasil. O que pode mudar é se ela é uma aquisição internacional. Então, existe, não sei, uma empresa vai adquirir uma marca global que tem em vários países. Você vai ter que notificar em todos os lugares em que essa marca estiver mudando de proprietário, digamos assim. Vai depender muito das características da operação, mas acho que regra geral vamos notificar onde produzir efeitos. Ainda pegando não, mas indo para o lado de erros, o que pode fazer uma fusão dar errado? E quais são os cuidados da parte jurídica que se deve ter justamente nesse processo que você falou, que muitas vezes já começou, e aí tem um entrave, como você tinha falado no CAD, mas o que pode causar um entrave justamente dentro das fusões? Ou seja, aquela menor que foi adquirida não está se entendendo com quem adquiriu, isso pode dar um problema e aí é ser desfeita essa aquisição? É para isso que a gente tem contrato, né? Na verdade, o contrato ele é para regular quando as coisas vão dar errado. Porque quando as coisas vão dar errado, você já não tem mais aquele ânimo que você tem no começo, né? De juntar o seu negócio, de tudo dar certo. Começou a dar errado, onde pode dar errado? Se os termos da operação não estavam claros para todas as partes. Isso acontece e é comum. Então, às vezes, acontece de você chegar nas etapas finais de um processo, às vezes já está até aprovado no CAD, e as coisas não são concretizadas. Acontece aí, você tem questões de administração, questões de governança corporativa, assim, tem muitos elementos ali que podem vir a ser um issue, né? Mas, assim, realmente é caso a caso, e você vai... Numa operação nessas operações grandes, você vai destrinchar a operação de cabo a rabo, de A a Z, você vai estudar todos os elementos, inclusive solução de controvérsia, né? Porque ninguém vai querer levar para um juiz comum uma coisa
tão grande em que você vai precisar de alguém tão especializado para decidir quem tem razão. A gente acompanha diariamente no jornal tantos imbróglios familiares, né, societários, de fusão. A gente teve o caso do Pão de Açúcar, que foi acho que uma coisa que todo mundo foi acompanhando, assim, parecia novela. Cada hora uma coisa nova. Então é isso, assim, muita coisa pode dar errado. Eu acho que o trabalho mesmo do advogado é sentar com o seu cliente e estudar o caso assim, profundamente, para você conseguir regular todos os elementos. Acho que é esse o trabalho mesmo. Eu vou relembrar também, a Beatriz relembrou o caso Pão de Açúcar, mas relembrar de uma que deu errado, que foi recentemente a fusão que foi anunciada da Boeing com a Embraer. Esse é um exemplo também de que problemas empresariais atrapalharam uma operação que parecia ser muito interessante economicamente para brigar com outras gigantes dos setores, mas acabou indo por água abaixo? Existe uma reflexão importante de ser feita, que é o seguinte, Gustavo. Normalmente a gente acompanha nos jornais aquelas que deram certo ou aquelas de grande monta que tiveram problema. Mas um número de aproximações que acontece no mercado, que nem dão 2 ou 3 passos, é gigantesco. Onde eu quero chegar? Verdade. Nós não temos estatísticas para isso, mas ouso dizer que tende a dar menos certo do que dar certo. Porque você tem muitas aproximações que param nas primeiras conversas, nas primeiras trocas de intenção. No caso em específico da Embraer com a Boeing, tem uma camada ali que deve ser considerada, que é uma questão de ordem política, que reflete muito nas estratégias nacionais pelos governos nacionais. Porque nós estamos falando de um setor considerado pelos governos como estratégico, porque ele está muito próximo do militar. Então, ali, no caso Boeing e Embraer, não era só uma questão empresarial de maneira mais estrita. Existiam outros interesses também, existiam os governos, o governo norte-americano, o governo brasileiro, participando disso. Então, é um caso que a gente pode colocar uma outra camada. Porque quando a gente fala de fusões e aquisições, quais são, vamos dizer assim, as melhores práticas ou aquilo que a gente deve prestar muita atenção? Basicamente, a gente tem 3 grandes temas. Um tema da estratégia, que é a empresa que vai fazer o primeiro movimento e depois com a empresa que ela traz para a conversa, tem que ter muito bem definido qual é a sua estratégia, quais são as motivações que conduzem essa movimentação, porque não é qualquer empresa que vai acordar e vai decidir o seguinte, vamos buscar adquirir alguém ou vamos nos fundir, ou seja, são antecipações de mercado, são leituras de mercado. Por que eu quero? Eu quero, para me tornar mais competitivo na minha cadeia de produção, eu quero ampliar minha participação de mercado, ou seja, o que vai nortear e fundamentar esse processo. Esse é o primeiro campo estratégico, que depois ele volta após o segundo e o terceiro. Qual que é o segundo? Jurídico. Não existe, Gustavo, um processo de fusões e aquisição que não tenha um lado jurídico muito forte. É uma modelagem jurídica complexa, que você precisa de advogados, de advogadas experientes, escritórios por detrás disso. A terceira é contábil ou econômico-financeira. Você tem que ter uma boa análise de como a empresa está da sua perspectiva financeira, da sua perspectiva contábil e econômica. São processos de diligência complexos que precisam ter as regras muito bem estabelecidas para não ter problema de fraude ou não ter outros problemas. Por quê? Porque essa análise econômico-financeira vai sustentar esse valor da negociação, que a gente chama na economia de valuation. Então, você tem que ter os números muito redondos. Então, passado a primeira movimentação estratégica, o jurídico e o contábil aqui, econômico-financeiro, volta à estratégia que é o seguinte, como é que eu vou fazer a gestão desse todo? Porque quando eu tenho 1 com 2 que se junta, eu tenho um 3, que não é 1, não é o 2, mas carrega essas características. E aqui é um assunto também para se debater. Claro. A gente está chegando para o final, mas eu ainda queria fazer algumas perguntas. Primeiro, principalmente para quem está assistindo, e obviamente não é um grande empresário, mas às vezes trabalha numa companhia. Quando há uma fusão, essa nova administração, acho que todo mundo tem na cabeça que, se alguém foi comprado, é porque vai ter demissão, é porque está falindo. Isso é uma verdade, é uma meia-verdade, é um mito? De fato, quem adquire uma empresa, ela vai pensar sempre no corte de gastos ou não necessariamente?
Eu acho que vai depender. Se são áreas que têm um certo overlap, então você juntou administrativo e administrativo. Eu preciso de 2? Não sei, talvez você precise de 1,5. Talvez tenha cortes. Se você está comprando uma empresa que é uma área nova, então você tem lá sua lojinha, você está comprando essa outra empresa justamente porque ela faz comércio online, daí não. Sim, você está trazendo um elemento novo para onde você quer expandir os seus negócios. Então, assim, eu acho que é um pouco de mito de que necessariamente você vai ter cortes. Pode acontecer. Depende muito de como a operação vai estar estruturada, de quais vão ser as sinergias, de onde você vai ter um overlap. Assim, é difícil dizer de uma forma tão teórica se vai ter corte ou não, se o emprego está ou não. Você precisa olhar na prática e você precisa ver qual é a projeção dessa empresa, dessa nova empresa, né, que ela foi constituída para expansão. Talvez, mesmo com o overlap, você tenha uma tendência a manter todo mundo na prática mesmo. Diego, também para fechar, eu falei no começo, de maneira leiga, todo mundo pensa, fusão é porque alguém está falindo, é porque alguém está mal das pernas. Obviamente que vocês aqui explicaram para a gente que não é só isso. Mas o processo de uma empresa que está em falência ou pode entrar em falência, recuperação judicial, a aquisição, a fusão é uma maneira de salvar ou não? Isso não é que você está salvando, é justamente uma oportunidade e possivelmente aquela companhia, no final, vai acabar para justamente se tornar parte de outra. Vou agora na linha dos advogados, no caso aqui, a nossa colega advogado. Depende. Eu gostava que é o seguinte, independente se é uma recuperação judicial ou não, esse desafio que foi colocado, inclusive, com a Beatriz, que a gente aqui se alinha, que depende, que é o seguinte, quando acontece, o ponto mais crítico de uma fusão ou aquisição é como o alinhamento vai ocorrer. Porque pensa, num caso da fusão, como nós estamos tratando aqui, em que 2 empresas vão se tornar uma, a gente não está somando partes, nós estamos constituindo uma nova realidade. E você traz pessoas, você traz uma cultura de cada empresa anteriormente. O que eu quero dizer, às vezes é um caso que está muito focado num posicionamento competitivo muito bem pensado, e aí a fusão declina porque não houve um alinhamento na mudança das organizações com relação à cultura, ou seja, a execução depois do planejamento e, consequentemente, da gestão, a partir da estratégia pensada, não ocorreu. E num caso que uma empresa estava em recuperação judicial, pode ser que esse alinhamento seja muito bom e ocorra, ou seja, não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica de sucesso. Eu ouso dizer, Gustavo, o seguinte, quem está, seja uma empreendedora, um empreendedor, um empresário, uma empresária de uma empresa de grande porte, médio ou pequeno, a característica comportamental dessa decisora ou desse decisor, essa característica é crítica em processo de fusão e aquisição. Por quê? Primeiro, tem que ter muita resiliência, tem que conduzir muito bem as negociações. São negociações jurídicas complexas, econômicas, que impactam o mercado. E aqui, se me permite até para finalizar, existe uma certa ansiedade e angústia. Por quê? A gente nunca vai conseguir antever se uma fusão, uma aquisição vai dar certo a priori. Por mais que a gente faça projeções de mercado, essas variáveis, principalmente culturais, de alinhamento, de ajuste, de como eu vou remodelar uma nova empresa que surge, é muito difícil você prever que vai dar certo. Então, por mais que a gente veja anúncios recentes no Brasil, e anúncios que nós estamos esperando para 2024, 2024 é um ano que nós estamos com expectativa que aumente o número, inclusive tem uma que está muito esperada num setor que cresceu muito na pandemia, que é o mercado de pet, que é entre a Cobasi e a Pets. Então, a expectativa é que isso ocorra, a gente não sabe se vai ocorrer, em que termos vai ocorrer e o que vai acontecer depois. Então, pode ser que numa recuperação judicial, de fato, vou usar o termo que você colocou, foi para salvar e salvou e a empresa ser mais robusta, e pode ser num que a gente tinha todas as variáveis para dar certo, talvez não dê. Isso que faz da área de negócios e administração ser apaixonante para muita gente. Mas é essa angústia de será que vai dar certo que a gente tem que fazer, se dedicar muito e desenvolver muita competência para conduzir os processos. Noites mal dormidas para conseguir realizar um processo. Quero agradecer demais a presença da Beatriz aqui. Obrigado e até uma próxima. Diego, também quero agradecer muito a sua participação.
ajudando a entender esse mundo de fusões e aquisições. Então, Quero agradeço também, Gustavo, pelo convite, também a colega Beatriz e a todos que nos assistiram. Prazer estar aqui com vocês. O Studio News, então, fica por aqui. Eu conversei com a Beatriz Ponzoni, advogada especialista em Direito Empresarial, e Diego Coelho, professor da FIA Business School. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube e também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!